Quando eu ouvi falar em revisão criminal, eu pensei exatamente o que muita gente pensou. Mais um recurso onde seremos enrolados? Mais uma estratégia da defesa? Ou apenas um isso não vai dar em nada? Até que eu sentei, abri a petição, comecei a ler, li de novo e de novo. Aí depois eu fui ler as decisões antigas do Supremo. Aí eu fui comparar com o caso Lula. Aí depois eu fui olhar a questão da delação do Mauro Cid. E na sequência apareceu a história da perícia pedida pela própria Procuradoria-Geral da República. E sinceramente, a história ficou muito mais interessante do que eu estava imaginando, porque não é questão de acreditar ou não. É o teste para saber se o direito ou a Constituição ainda valem nesse país. Porque existe uma pergunta que praticamente ninguém está fazendo. E ela é simples. E se a revisão criminal do presidente Bolsonaro não for um favor político? E se ela for justamente um mecanismo criado pelo direito para corrigir um julgamento que possa ter sido conduzido com vícios graves? Isso para não dizer conduzida com viés político. Porque é exatamente para isso que existe uma revisão criminal. Ela não existe para inocentar amigo. Ela não existe para salvar político. Ela existe porque o direito parte de uma premissa muito simples. Juiz também erra. Tribunal também erra. Ministério Público, erra também. E quando aparecem fatos novos, provas novas ou nulidades extremamente relevantes, existe um instrumento para rever aquela condenação explicitamente injusta, mas politicamente ignorada. Dito isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra por que o Lula teve a sua condenação anulada? Muita gente vai responder na hora. Foi porque o STF soltou o Lula. O que não deixa de ser uma verdade. Só que essa resposta está incompleta, porque o Supremo não disse que o Lula era inocente. O Supremo disse outra coisa, que Curitiba não era o juízo competente para julgar aquele processo. Olha como que isso é importante. Durante anos disseram que Curitiba podia julgar, e depois dizem que não podia não. Olha só. Antes de beneficiar Lula, Fachin, o mesmo juiz que anulou tudo, rejeitou ao menos 10 vezes retirar processos da Lava Jato de Curitiba. Hoje, crítico, Gilmar Mendes defendeu em 2015 superpoderes da Lava Jato. Mas para especialistas, mudanças de interpretação demonstraram viés político. E o resultado? Bom, as condenações foram anuladas independentemente da opinião política de cada um. Isso aconteceu porque o direito exige uma coisa chamada competência. E traduzindo para o português, não basta existir um juiz. Tem que ser o juiz certo. Para você entender melhor, imagina que você mora em Belo Horizonte. Aí um juiz de Manaus resolve julgar um processo seu. Aí você perguntaria o que raios esse juiz está fazendo aqui? Porque existe uma regra dizendo quem pode julgar cada caso. E quando essa regra é violada, o processo inteiro pode ser contaminado. Foi exatamente isso que o Fachin disse que aconteceu com o Lula. E o plenário do STF concordou. E guardem essa informação porque ela vai voltar daqui a pouquinho. Agora vem uma pergunta interessante. Se o Supremo anulou uma condenação porque entendeu que o julgamento aconteceu no lugar errado, será que essa discussão pode existir em outros processos? Sim, e não só pode, como deve. E é exatamente aqui que começa a revisão criminal do presidente Bolsonaro. Só que agora o debate não é Curitiba. É dentro do próprio Supremo. E antes que alguém diga que, mas isso é invenção da defesa. Não, meu amigo, não é. Presta atenção. A despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. A defesa dedica dezenas de páginas para discutir exatamente esse ponto, a competência. Mas calma, deixa eu dar um exemplo para você entender isso melhor. Imagine que existe um campeonato e a regra diz que toda final vai ser disputada no Maracanã. Todo mundo sabe disso, todo mundo joga sabendo da regra. Só que aí chega justamente a final do seu time e alguém fala que, não, hoje vai ser na quadra do condomínio. A primeira pergunta que você faria seria, mudaram a regra quando? E é exatamente essa a discussão.
A defesa afirma que Bolsonaro foi processado originariamente no Supremo porque os fatos imputados estariam ligados ao exercício da presidência da República. Percebeu uma coisa? Mesmo não sendo mais presidente, o argumento utilizado para manter o caso no STF foi justamente que aqueles fatos diziam respeito ao período em que ele ocupava a presidência da República. Logo, ele foi julgado como se presidente fosse. Até aqui, tudo bem. Ou não, né? Os caras simplesmente decidiram mudar o status para poder julgar o cara, sabe? Eles escolheram o réu. Coisas de democracia. Só que aí surge a pergunta: se essa condição foi a que levou o processo para o Supremo, quem deveria julgá-lo dentro do Supremo? Segundo toda a jurisprudência construída na corte por ampla maioria, o plenário. Jamais a primeira turma. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.